nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estamos juntos na presença do Senhor. E como é bom podermos essa manhã partilhar com você todo o conhecimento que o Senhor tem dado a nós sobre a questão do milênio. E nós cremos que há muita bênção de Deus para a nossa vida. Abra, por gentileza, na lição de número 8. 59 a página. Lição de número 8, página 59. Ok? Bem, essa manhã nós vamos continuar. Já começamos, semana passada, qual o primeiro evento do milênio? Segundo Apocalipse 20, a prisão de Satanás. E Satanás é preso por quê? Porque a justiça de Deus impõe isso. A justiça de Deus impõe isso. É mais ou menos aquela velha história, né? A gente, quando vê literalmente tudo acontecendo, que a gente olha para o nosso país, olha para o mundo, olha para todos os fatos, a gente para e pensa e raciocina da seguinte forma: meu Deus do céu, quando é que tudo isso vai parar? Quando é que isso vai acabar? E quando é que as coisas vão mudar? A gente quer justiça. Então, primeiro ato de justiça de Cristo é colocar as coisas no devido lugar, e Satanás tem um devido lugar. 1000 anos aprisionado. 1000 anos aprisionado. É ato de absoluta justiça. É mais ou menos como aquela boa e velha história, né? Puxa vida, mas quando é que esse indivíduo vai ser colocado no seu devido espaço? Primeira coisa que Jesus faz, colocar as coisas no devido lugar, e há um alívio grande para a humanidade com a prisão de Satanás. Tá ok? Segundo lugar, ótimo. Jesus vem e se apresenta agora como rei, e o milênio vai começar. Irmãos, é mais ou menos assim. Quando numa eleição o candidato A ganha em relação ao candidato B, você já sabe o que vem, né? Você já tem uma prévia noção do que vem. E o Davi está lá atrás? Tá. Já prepara o slide, filho. Então, você já sabe o que vem. E a lição de hoje é exatamente para isso, sobre o reino milenar, quem é o rei e o que é que está nos esperando em razão desta figura ocupar o reino. Ocupar o reino. Então, Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento em que estamos em Tua casa, te servindo, te buscando. Tu és o nosso Deus, muito obrigado por esse momento bom de comunhão, de entendimento. Abençoa-nos, Senhor, esta manhã com a Tua palavra. Usa-nos para benefício do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Abra então, por gentileza, na página de número 59. Cristiano. A paz do Senhor. Meus amados, na página 59, nós temos o estudo de número 8. O título é O Reino Milenar, parte 2. O Rei. E aí você tem uma figura, né, de coroas. Você tem uma figura de coroas. E nós temos o texto áureo. O texto áureo que diz assim: quem é este rei
da glória. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. E aí a gente entra agora no slide, vou pedir meu amado para colocar ali o slide, né? Para a gente iniciar esse estudo de hoje com uma pergunta para vocês. Essa pergunta é: quem será o grande rei do milênio? Essa pergunta eu vou pedir para vocês, vou pedir uma participação, é pergunta de prova, e a prova já vai ser aplicada agora. Então você vai responder aí, quem trouxe sua caneta, trouxe sua revista, ou trouxe suas anotações. Na revista, você tem lá na página 66, tem uma parte de anotações. E você vai responder essa pergunta. Pastor, mas já agora? Agora. Porque depois a gente vai entrar no estudo e vamos conferir a sua resposta com o estudo que vai ser dado nesta manhã. Então, na página 66, tem uma parte de anotações e você vai responder essa pergunta que está aí na tela. Quem será o grande rei do milênio? Conforme essa imagem que vocês têm uma imagem aí, conforme o seu coração lhe diz, sua experiência de vida cristã lhe diz, e conforme o texto áureo que nós temos, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Está lá em Salmos 24, versículo 10. Então, você vai responder a essa pergunta, tá certo? Pode passar aí, meu amado. E nós temos mais uma questão importantíssima sobre aqueles grupos que nós já relacionamos aqui nos nossos estudos, que vai entrar no milênio, né? Os grupos que vai entrar no milênio. Então, com relação a esses grupos que vai entrar no milênio, nós temos o seguinte: somente os salvos e santos entrarão no milênio. Isso você tem lá na página 61 da sua revista, na página 60 e 61, o rei e os santos, né? Então, quem é que vai entrar no reino? Somente os salvos e os santos entrarão no reino. E aí, quem é que fica de fora do reino milenar? Pecadores e ímpios não entrarão no reino. Quem entra no reino? Salvos e santos. Quem fica de fora do reino milenar? Pecadores e ímpios. E aí vem uma outra pergunta que você também vai colocar sua resposta lá no final, lá naquelas anotações. Quem é que faz essa separação? Quem vocês acham que faz essa separação de salvos e santos, pecadores e ímpios? Quem é que vai fazer essa separação? Você não responde agora. Você vai anotar a sua resposta junto com a resposta da primeira pergunta e nós vamos ver no final do estudo a resposta que vocês deram. Tá certo? Aí nós vamos continuar. No nosso estudo, né, para frente, né? No nosso estudo, a gente está abordando hoje quem é o rei do milênio. O primeiro item... Davi, volta porque está difícil aqui o... Então, nós vamos agora, vocês viram lá na página 59, algumas dicas de quem é o rei do milênio. A outra questão com relação a quem é o rei do milênio está na página 63, no item 3.1, que diz que o Messias
é o rei do milênio. O Messias é o rei do milênio. Vocês têm aí na página 63, no item 3.1, vários textos bíblicos relacionados ao Messias, que fazem relação ao Messias, que indicam ao Messias. E a gente pegou um texto, né, que a gente pode abrir esse texto, que está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Para quem aponta esse texto? Meu pastor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vocês tá batendo a resposta de vocês com o que a gente está passando. Olha, aqui já dá mais um indício de quem é o grande, quem será o grande rei do milênio, né? Aquele que é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora a gente vai entender uma outra questão muito importante, né? Que vocês observem ali que tem uma figura, e nessa figura, o nome, né, do Messias, na figura que nós temos ali, tem o nome do Messias, está em hebraico, né? E a pronúncia também, Machia, né, que é uma pronúncia judaica, a pronúncia do nome do Messias em judaico, tá? Na língua judaica. Meus amados, nós fizemos questão de trazer essa imagem para vocês, para que nós possamos entender, compreender que o Messias que vai reinar no milênio é o mesmo Messias que os judeus sempre aguardaram e que aguardam até os dias atuais. Então, esse Messias, por isso que a gente traz essa imagem, para a gente entender que o Messias que vai reinar no milênio é o mesmo Messias aguardado pelo povo judeu. Só que chega um momento da história, né, no momento da história, em que começa a haver uma diferença. Começa a haver uma diferença. No momento da história em que, depois que Jesus Cristo é morto, crucificado, a igreja surge, a igreja é perseguida, né? Nós já vimos, já estudamos muito sobre esse momento da perseguição da igreja. E aí, então, depois desse período de perseguição, o Império Romano passa a determinar que o cristianismo se torne a religião principal do Império. E nesse período da história, a igreja deixa de ser perseguida. A igreja, deixando de ser perseguida, passa a ter uma certa paz, né? Passa a ter uma certa paz. E passando-se algum tempo, o que acontece? A igreja passa a ter um papel muito importante na história. A igreja passa a ter um papel muito importante. Nosso pastor já trouxe esses ensinamentos aqui, né, trazendo a teocracia no período da igreja. Nós vimos toda a teocracia no período do Antigo Testamento. Nós vimos a teocracia no Éden, vimos a teocracia em todo o período do Antigo Testamento. Vimos a teocracia na primeira vinda de Jesus Cristo, na revista, abordados na revista. E a gente conseguiu, na revista, colocar só até aí, porque não cabe tudo na revista. E o nosso pastor Gedeon Júnior passou a trazer mais informações, né, estudos complementares, mostrando a teocracia também presente no período da igreja,
E aí teve também, nos estudos complementares, a teocracia, inclusive na grande tribulação. Né? Então, tem a teocracia no período da igreja e a teocracia na grande tribulação. O problema aqui, voltando para a nossa tela, para a nossa imagem, o problema quando a igreja começa a ter essa paz, a igreja começa a ter esse papel de destaque no Império Romano e depois ainda do Império Romano também, a igreja começa a se afastar de alguns ensinamentos. E a igreja começa a entender, os cristãos começam a entender de forma diferente sobre a teocracia e o reino de 1000 anos, e o reinado milenar. E aí o que acontece? Eles começam a falar, poxa, se nós estamos na teocracia, todos nós vimos teocracia no Antigo Testamento, teocracia no período da vinda de Jesus Cristo, a teocracia no período da igreja. Mas se nós estamos numa teocracia, se nós vivemos numa teocracia, então Jesus Cristo, né, já está reinando. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é rei. E aí, neste momento, alguns estudos, algumas profecias messiânicas são deixadas de lado, ou são interpretadas de uma forma diferente. Perdão, não deixadas de lado, mas são interpretadas de forma diferente. Aquelas profecias que não se cumpriram na primeira vinda de Jesus Cristo, e aqui é um ponto onde tanto cristãos quanto judeus entendem que realmente houveram profecias que não se cumpriram na primeira vinda de Cristo. E aí o que acontece? Os judeus falam, então, esse Jesus não é o Messias, porque algumas profecias não foram cumpridas na vinda dele. Então, esse Jesus, uma delas é que Jesus ia reinar, que o Messias ia reinar, né, ia governar toda a terra, ia trazer maravilhas, né, prosperidade e tudo mais. Eles falaram, isso não aconteceu com Jesus Cristo. Então, eles rejeitam Jesus Cristo. E os cristãos passaram a falar, não, esse Jesus trouxe um reino, só que o reino, ele é totalmente espiritual, e este reino, ele não vai existir de forma literal, real, física, é somente um reinado espiritual. E aí a igreja começa a ensinar dessa forma, que o reinado do Messias é um reinado simplesmente espiritual. E aí os textos proféticos e os textos relacionados a esses momentos do Messias passam a ser interpretados somente de forma espiritual, um governo espiritual. Então, eles juntam a teocracia que nós vivemos, que sempre vivemos, com o reinado milenar. E aí começam a ensinar de que forma? Que o milênio é um tempo grande, é um longo período de tempo. Os 1000 anos do reinado do Messias, ou reinado de Cristo, é um período longo de tempo. Então a igreja passa a ensinar isso, falar, olha, o reinado não é 1000 anos. 1000 anos está dizendo que é um período longo de tempo. E esse período longo de tempo começa com a primeira vinda de Jesus. Então, desde a primeira vinda de Jesus, alguns começam a dizer que já é o reinado milenar, já é o reinado de 1000 anos. Tá certo? Então, há esse momento de divisão, de separação da visão
com relação ao reinado milenar e da teocracia. Por isso que a gente vem falando sobre a teocracia em todos os momentos da história humana. A teocracia na primeira vinda de Jesus Cristo, a teocracia, inclusive, no período da igreja, e a teocracia que vai existir, inclusive, durante a grande tribulação. Para que os irmãos entendam que há uma diferença entre o que é a teocracia e o que é o reinado de 1000 anos. Né? No reinado de 1000 anos vai ter teocracia? Vai, de uma forma muito mais ampla, que vai trazer muito mais, vai abranger muito mais espaço, né? Vai ocupar muito mais espaço na vida humana, tá certo? Mas nós vemos que a teocracia sempre existiu, que o milênio não é o único período em que a teocracia existe, tá certo? Então, por isso que há esse entendimento, inclusive até os dias atuais, há esse entendimento de que o milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo, já começou. Os 1000 anos do reinado de Cristo já começou. E aí, por isso nós tratamos toda essa questão da teocracia, e aí a gente entra na questão do milênio, do reinado de 1000 anos, no estudo anterior, que foi o estudo que fala sobre o quê? A prisão de Satanás. O fato mais importante que vai acontecer, um dos fatos mais importantes que vai acontecer para o reino de 1000 anos é a prisão de Satanás. E agora, né, aí a gente vem com esse outro item, com essa outra questão. Nós falamos muito sobre Satanás na última aula. Agora nós vamos falar sobre o nosso personagem principal do reinado de 1000 anos, que é o rei. E quem é esse rei? Irmãos, aqui um momento fundamental da nossa aula. Vamos lá. Olha que loucura. Você tem o judeu dizendo: eu não aceito Jesus como Messias, porque ele não cumpriu todas as profecias, ele não bateu em todo mundo, ele não arrebentou todo mundo, ele não tomou o poder e a gente não está no poder. E aí você tem o cristianismo, quando o Império Romano simplesmente chega para a gente e diz: toma conta de tudo. Agora você tem dinheiro, você tem templo, você tem tudo. Os nossos pastores e bispos tinham a mesma posição de quem? Dos senadores romanos. Aí você tem um segundo grupo dizendo: não, a gente já reina, Jesus já reina, o milênio já começou, e como um dia para Deus é como 1000 anos, então 1000 anos a gente já está vivendo no milênio. Só que tem um problema. Pega a tua revista. Para ter milênio, em primeiro lugar, Satanás tem que estar preso, não é verdade? E Satanás está preso? Tá, ele está na coleira de Cristo, mas ele está bem solto. Para ter milênio, pega a revista na página 63. O rei, 3.1. O Messias é rei no milênio. Então, Jesus é rei. Não, pastor, então, desde que ele veio, ele é rei. Só que tem um problema do 3.2 e do 3.3. Olha o 3.2. Sua autoridade é universal. Olha o 3.3. Ele reina sobre todas as nações. O reino dele é físico. E ele reina sobre todas as o quê? Todo mundo se dobra diante dele, todo mundo o recebe, todo mundo está aos pés dele, todo mundo recebe ordens dele. Olha o 3.4, ele vai aparecer e todos vão ver. Isso já aconteceu? O milênio começou? Então, me desculpe os irmãos que acreditam que o milênio começou desde que Jesus veio. Teocracia, como o pastor disse, sempre existiu
E sempre vai existir teocracia, porque Deus nunca perdeu o controle do universo. Mas o milênio... Irmãos, primeiro, 3.4, Jesus já desceu e todo mundo já viu. Vendo Jesus e contemplando sua glória, já entregaram todo o poder para ele? Ele já está reinando fisicamente? Está aqui, ó. O rei vai vir. E isso aqui é uma mudança de posição em relação à primeira vinda. Porque a primeira vinda, ele vem para nos salvar. A segunda, ele vem para reinar. Por isso que está aqui no 3.4. Você pode pegar depois os textos. Ele se apresenta fisicamente. 3.1. Todo mundo vai dizer, uau, mas é Cristo, é Cristo. A autoridade dele é no mundo inteiro. E simplesmente ele reina sobre todas as nações. E o melhor, como diz o 3.5 na página 64, o milênio é só o trailer. O filme inteiro é a eternidade. Gente, começou o milênio? Não. Esses fatos históricos ocorreram? Não. Espera aí, pastor, então quer dizer que nós nem somos judeus a ponto de estar esperando Jesus ainda na primeira vinda e nem somos amilenistas. O que o termo significa amilenistas? Amilenistas, não milênio, não período de 1000 anos, porque os amilenistas acreditam. Sim, a Bíblia diz, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, o milênio começou já com quem? Já começou com quem? Com a igreja e a primeira vinda. E o milênio vai demorar até quando? Até a igreja conquistar tudo. Os amilenistas dizem que a igreja vai crescer de tal forma que nós vamos dominar tudo de tal forma, e Jesus só vai voltar depois que a gente dominar tudo e entregar tudo para Ele. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quem domina é Ele, quem reina é Ele, quem entrega tudo é Ele. A igreja, por sua vez, é perseguida. Perseguida. Então, irmãos, quando a gente olha para o 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, a gente vê de forma muito clara o aspecto físico, literalmente, desse reino aqui na terra, por um período determinado, com todas as nações aos pés dele. Vamos lá? Hoje isso acontece? Não acontece. Pode soltar os slides, filho. Então, no próximo slide, vocês vão ter aí o item, né, que já foi mencionado pelo pastor Gedeon Júnior. Nós vimos primeiro que o Messias é o rei. Segundo item, né, o item 3.2, ele recebeu a autoridade de Deus o Pai, conforme está lá em Salmos, capítulo 2, versículo 6. Salmos, capítulo 2, versículo 6. Abra sua Bíblia, vamos conferir. Vamos ver se está certo. Né? Que o rei do milênio, nos 1000 anos, recebeu a sua autoridade de Deus o Pai. O que está escrito? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí... É exatamente o lugar de maior unção e é exatamente o maior dos montes. Toda a autoridade está na mão dele, né? Próximo slide. Próximo slide. No próximo slide, você tem o seguinte item. Exercerá a sua autoridade como rei, legislador, juiz. Está lá no item, a partir do item 4.4. Rei, legislador e juiz. Isso mostra o seguinte, né? Eu vou fazer um comentário também, eu creio que o pastor Gedeon Júnior também tem um comentário para fazer aqui. Ele tem, né, autoridade recebida de quem? De Deus o Pai. Essa autoridade, ele tem o poder
além de ser o rei, ele é o legislador. Legislador. O que é um legislador? Legislador, né, a gente sabe muito bem, é aquele que faz as leis. São aqueles que criam as leis, né? A gente tem o poder legislativo, tá certo? Então, o poder legislativo está havendo algumas discrepâncias na atualidade, né? Mas, normalmente, vamos falar assim, normalmente, o poder legislativo é que cria as leis, né? Hoje está tendo algumas dificuldades em relação a isso, a essa interpretação, mas o poder legislativo é que cria as leis. Então, o rei, no milênio, ele que vai ser além de rei, ele vai ser o legislador. Eu estou diante aqui de muitas pessoas que são da área jurídica. Se eu estiver errado, me corrija, viu, meu pastor? Então, ele vai ser o legislador, é aquele que cria as leis. E, além de ser o legislador, olha que interessante, ele também vai ser juiz. Ele tem essa autoridade de rei, recebida por Deus o Pai. Ele tem a autoridade de criar as leis, ou seja, a vontade dele, os desígnios dele se tornam leis. Aquilo que o rei falar, aquilo que o rei determinar, se torna lei. Tá certo? Então, os desígnios do rei é lei. A vontade do rei é lei. Tá certo? E ele é juiz. Ele recebe também a autoridade como juiz. Ou seja, ele tem o poder de julgar todas as questões. Pastor, não é poder demais? Se fosse para algum comum como nós, seria poder demais. Mas isso vai ser visto lá na frente também com outra aula, não é, meu pastor? Mas para este rei, né, para este rei que é justo, nós temos textos maravilhosos, que este rei, ele é justo. Para este rei que é justo, não tem problema algum. Agora me responda. Quando você olha hoje o conjunto de leis que nós temos, elas vêm de Cristo? Pensa. Bora. O conjunto de leis que nós temos, porque ele vai reinar em toda a terra. Está vindo de Cristo? Quando você olha a aplicação da lei pelos juízes, é gente dominado por Cristo? A gente já está no milênio. Dica. Já me perguntaram, de onde vêm essas leis? Mateus foi escrito para isso. As leis estão lá. Lá você tem as leis universais e eternas. Pode ler Mateus. Pode ler Mateus. Agora, como vai ser esse sistema judiciário? Gente, a gente não faz ideia. Mas não se preocupe. Na época de Cristo, o rei ia para a porta da cidade, recebia todo mundo e julgava. Como é que vai ser em razão do mundo? Como é que é? Não sabemos como. Mas pode ficar tranquilo. Tudo de imperfeito vai acabar. Nós vamos atingir níveis altíssimos. Pode vir o próximo slide, filho, e vai dar tudo certo. Meu pastor, aqui a gente, nesse ponto, a gente não tem dúvida de quem é o rei, e a gente fica muito feliz, né? Porque no 4.3 diz que ele é do tronco de Jessé e da raiz. Tronco e da raiz de Jessé. Aqui matamos quem é o rei, né? Tá chegando lá, né? A resposta está chegando no ponto que a gente deseja. Se você abrir, vamos abrir a Bíblia no texto de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e o versículo 11.
Isaías capítulo 11, versículo 1 e versículo 11. E aí a gente tem o seguinte, diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento. Do tronco significa que vem da descendência, viu, meus amados? Da descendência de Jessé. E aí está explicitado Davi. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí vamos lá para o versículo 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o restante do seu povo, que restarem na Síria, do Egito, de Patros, da Etioquia, de Elão, de Sinear, de Amate e das ilhas do mar. Perdão, na verdade é o versículo 10, né? Deixa eu ver se é o versículo 10. Isso, é o versículo 1 e versículo 10. Né? Acho que está errado aí. Nós colocamos errado tanto na revista quanto no slide. É versículo 1 e versículo 10. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Irmãos, pensa comigo. Isso aqui é fantástico. O futuro rei, milenar e eterno, é um homem. Ele é um homem, como eu e você, com o corpo glorificado. Sabe o que significa isso? Significa a ideia da humanidade, significa que a gente vai ter alguém cuidando de tudo, porque Ele também é Deus, e que viveu nossa vida, sabe o que é ser humano, sabe o que é se arrebentar todinho, sabe o que é dor, sabe o que é sofrimento, sabe tudo de bom e tudo de ruim. Gente, um texto como esse nos dá a exata dimensão de que quem vai governar a gente eternamente, um dia chorou como a gente chorou, um dia sofreu como a gente sofreu, um dia sentiu dor como a gente sentiu dor, um dia se arrebentou como a gente se arrebentou, um dia sentiu raiva por ter que pagar tributo, e pagou foi cobrado de forma ilícita, porque ele não tinha a obrigação de pagar. Então, tudo que é raiva ele teve, tudo que é dor ele teve, tudo que é... Gente, isso aqui, quando a gente pensa em Hebreus, a gente já fica feliz hoje, antes do milênio começar, porque a gente tem do lado de Deus, Ele intercedendo por nós, e Ele conhece cada dor. Agora, ter Ele governando no milênio e eternamente, é uma diferença radical. É uma diferença radical. Ao contrário de todos os outros monarcas que são preparados desde pequenininho para governar, mas nunca tomaram sopa de osso. Esse aqui sabe o que é sopa de osso, entendeu? Então, olha o governo desse homem. Ele saberá nossas necessidades e, por isso, governará com amor e justiça. Gente, já ter do lado de Deus hoje, antes do milênio, Ele intercedendo por nós, é uma coisa. Depois, Ele governando. Não. Assim, vamos ser francos. E olha que bonito. Quando você pega a sua revista lá no 4.1, porque acabamos de falar do 4.4, vá para o 4.1, tá? E quando a gente escreve a revista, é de um jeito. Mas quando a gente ensina, tem que ser de outro jeito, irmãos. Aí você lê em casa, complementa tudo. Gente, a ideia de renovo. A ideia de renovo, gente. O pastor Cristiano colocou aqui as 4 hipóteses de renovo existente na Bíblia. Mas a ideia de renovo aqui em Isaías é aquela ideia de novo início de tudo. De um Deus que não joga fora nada, de um Deus que pega o que está morto e é capaz de transformar em vida, de um Deus que pega o que é caos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e no final do 7º dia já botou forma e vida em tudo.
Do caos ele transforma em cosmos. Gente, olha, o que vai ser o milênio? A gente não sabe. As próximas lições você vai ver. A gente vai tentar descrever tudo, mas a gente não sabe na profundidade, porque vem da parte dele, que do nada criou tudo, o pegar agora do tudo arrebentado e criar algo extraordinário. Olha a ideia de renovo. A gente não sabe se no milênio a gente já começa a ver o que nunca viu, o que nunca ouviu, o que nunca sentiu, o que nunca... Ou se tem surpresa ainda na eternidade. Vamos lá? Essa ideia de renovo, né, só para os irmãos terem uma noção, essa ideia de renovo, ela é bem interessante, porque ela nas profecias ela traz que no lugar, na terra seca, você pega, por exemplo, um deserto, no deserto florescerá, o deserto florescerá. Então você pega esse renovo que a palavra nos traz, esse Jesus Cristo, esse Senhor, esse Rei, que é capaz de fazer no deserto florescer, brotar, frutificar. Essa é a ideia de renovo para o milênio. Então, e isso é fantástico, porque hoje a gente já vê Israel fazer isso. Mas na mão de Cristo, como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer para toda a terra, né, meu pastor? E em que proporção, em que profundidade? Mas vamos continuar, porque senão a gente não termina. Próximo slide. O próximo item, né, ele reinará sobre todas as nações da terra. Está no item 3.3. E nós vamos ler aí somente Salmo 22, pega a sua Bíblia, também está aí na revista, quem tiver com a revista fica fácil. Salmo 22, versículo 27 a 28, que diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, a extensão do reino milenar, do rei e do reino milenar, é um rei que governa sobre todas as nações. Então, é essa a extensão do reino. E aí, novamente, a gente volta àquela questão. É dessa forma hoje? O Messias, o Cristo de Deus, está reinando de forma visível e sobre todas as nações da terra? Então, por isso, nós aguardamos o milênio. Nós podemos passar para o próximo slide. Só uma questão aqui. Quem defende o amilenismo, ou seja, não vai ter milênio, porque nós já estamos no milênio desde que Cristo veio. Eles, nesse ponto, dizem assim, olha, todo não é todo. E aí eles vêm com textos interessantes. Eles dizem assim, que Jesus estava na Galileia e toda a Galileia veio ver Jesus. Que Jesus estava na Judeia e toda a Judeia veio. E aí a pergunta que eles fazem é a seguinte, é todo mesmo? Será que todo mundo foi? A gente sabe que ali existe uma figura de linguagem chamada hipérbole, exagero. Não foi toda a Galileia. Foi um grande número de galileus. Não foi toda a Judeia, foi um grande número de judeus. E aí eles querem empurrar a goela abaixo da gente, que a palavra toda se interpreta sempre assim. Eu concordo com eles que sim, de vez em quando a palavra toda não significa toda, mas significa um número muito grande. Mas vamos lá, se você pega João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja o quê? Tenha vida eterna. Todo aqui é todo. Porque a mesma galera que crê no amilenismo, crê no determinismo na salvação. Diz assim, não é todo. É só quem Deus quer salvar. Porque tem gente que nasceu para Deus mandar para o inferno, meu Pai eterno. Então, escute.
Aqui a palavra é toda mesmo, aqui é toda. Não haverá um único lugar no planeta Terra que Cristo não possa dizer: está sob o meu domínio. Hoje é assim? Não. Não. Mas no milênio isso acontecerá. Tá? Todo, é todo mesmo. Não se preocupe, não. Ai, pastor, quando é que a gente vai tirar a dúvida mesmo? Calma, Jesus está voltando daqui a pouco. A gente sobe, a coisa vai ficar difícil aqui, grande tribulação e tal. Aí a gente desce com Cristo, já entra no milênio, você vai ver tudo acontecendo. Você vai se lembrar da aula de hoje, porque ninguém vai perder a memória depois que for para o céu. Pode ficar tranquilo, a gente já estudou isso. Você não vai ficar desmemoriado, não. Tá? Pode ficar tranquilo. E todo é todo mesmo. Agora, é mais uma prova de que o milênio ainda não chegou. Próximo slide, filho. Quando todos o virem na sua volta, será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí a gente tem dois textos principais, né, que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, versículo 16, que diz assim: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a sua imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, mais uma dica aqui, né, de quem é o rei no milênio. Né? Nós temos aí quem é o rei no milênio. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, é aquele texto que mostra que nas vestes de Jesus, né, versículo 16 assim diz: no manto sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, este é o rei do milênio. E aí pode passar o próximo slide. Nós já vimos, né, o pastor Gedeon comentou lá sobre o rei, né, como sendo redentor, né, como identificado como redentor e salvador. E aí, vamos lá. Agora a gente vai fazer a comparação com o que nós vimos no estudo e a resposta que você deu. Se está de acordo, né? Você deu uma resposta lá no final. Você vai pegar, vai voltar lá para a sua resposta. Vamos saber se a resposta que você deu foi essa. Quem é o rei do milênio? Jesus. Qual a resposta que vocês deram? Jesus Cristo é o rei do milênio. O grande rei no milênio é Jesus Cristo. Se você respondeu 10, você já recebeu 10. Né? Sua resposta está correta, está certíssima. Se sua resposta é Jesus Cristo é o grande rei do milênio, então sua resposta está correta. E aí vem uma outra questão, né? Agora que você conhece, você sabe que Jesus Cristo é o grande rei no milênio, qual é a expectativa que você pode imaginar para esse reino? Volta para a gente, filho. A imagem. Isso. Abre na página 65. O que a gente pode esperar dele? Página 65. 4.5 está aí. A obra do rei como redentor em trazer salvação ao seu povo é realçada em denominações comuns. O que você pode esperar dele? Tudo que ele vai fazer, a gente vai ver nas próximas lições. Tá? Mas o que a gente já pode esperar? Bem, se eu tenho um rei que é redentor, eu posso esperar, durante o milênio, um reino de santidade.
4.5.2. Se eu tenho um rei que é chamado Sol da Justiça, então eu posso esperar o quê? É aquela velha história, tudo absolutamente escuro, o sol nasce na gente, em primeiro lugar, o alívio, por poder ver todas as coisas, e esperança. Então, é um reino que a gente diz assim, acabou a maldade. É aquele texto, né, meu pastor? O choro pode durar Isso. uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã? Porque nasce um novo dia, nasce o sol, traz a esperança. E alívio. E alívio. Alívio. Vamos lá. 4.5.4. Ele é chamado de o pastor, também na época milenar, é chamado de pastor. Então, você pode esperar dele o quê? Cuidado, proteção, provisão. Nossa justiça. Acabou a palhaçada de dizer que ímpio é justo e de arrebentar o justo chamando ímpio. 4.5.6, ele é chamado de a pedra, também aqui no milênio. Isso significa segurança. 4.5.7, luz, você pode esperar entendimento e claridade. Olha o que você pode esperar dele no milênio, na completude. Porque hoje ele já é tudo isso, mas no milênio isso vai ser alcançado em patamares exponenciais enormes. Enormes. Gente, o milênio é uma das maiores bênçãos de Deus para a humanidade. Eu não vou dizer a maior, porque a salvação é incomparável, mas é Deus permitindo que seu Filho governe toda a humanidade com todas as potencialidades dele à disposição da humanidade. Todas. No exponencial maior. E agora, então, abra na página 67. O que a gente pode esperar dos aspectos políticos e econômicos desse período? Abra na página de número 74. O que a gente pode esperar dos aspectos espirituais e físicos? O que a gente pode esperar diante de um rei tão grande quanto esse? E daí é aquela velha história. Vale a pena. Vale a pena hoje. Vale a pena servir esse rei desde agora. Sabe por quê? Porque a dimensão do que vai ser o milênio e depois a eternidade nos faz entender quando ele diz: vinde benditos. Fostes fiel no pouco. O que a gente tem hoje, que já é muito, ele chama de pouco. Entra agora no muito do seu Senhor. Então, realmente vale a pena. Que bênção, né? Somente Jesus Cristo, né, meus amados? A gente que a palavra nos ensina que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento do Senhor. Então, nessa intimidade que a gente busca com Jesus Cristo, a gente consegue imaginar que é um período que só Jesus Cristo, somente Jesus Cristo,
esse Jesus que nós recebemos e conhecemos e que buscamos a intimidade com Ele, só esse Jesus Cristo é capaz de trazer todas essas maravilhas, cumprir todo o propósito que está sobre Ele. Que a palavra diz, o governo está sobre os seus ombros. Então, somente Jesus Cristo é capaz de exercer a justiça, é capaz de anular, de aniquilar todo o mal que aflige a humanidade, que é capaz de trazer grandes bênçãos para as nossas vidas, que é capaz de trazer uma demonstração sobrenatural dos seus poderes, que não são limitados, não existe limitação nenhuma limitação no poder do Senhor. E essa manifestação e essa demonstração poderosa de Deus, ela só vai ser manifestada com a presença real e física de Jesus Cristo. Jesus Cristo estará conosco fisicamente, pessoalmente. Você imagina o que é isso? Não é mais só uma sensação, mas é uma certeza, você vendo, seus olhos vendo Jesus Cristo. E não somente vendo Jesus Cristo, mas a gente vai ver todo este reino de Jesus Cristo acontecendo na terra durante 1000 anos. Olha que privilégio que nós temos. Olha que privilégio que nós temos. Ver Jesus reinando na terra, em toda a terra, durante 1000 anos, sobre todas as nações. Da forma que nós conhecemos Jesus, da forma que nós sabemos quem é Jesus, vai ser algo extraordinário. É isso que nós esperamos no milênio, algo extraordinário da parte de Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento tão bom que estivemos estudando a Tua palavra. Ó Senhor, grave em nossos corações tudo isso que vimos. Quão precioso será esse momento, ó Deus, e poder participar dele. Senhor, agora nós entendemos porque Tu dissestes para não buscarmos riqueza aqui na terra, mas para acumular riquezas no céu. Porque lá está a realidade de todas as coisas, a eternidade, ó Deus. É uma realidade muito maior do que a vida presente. Perdoa nosso pecado, Senhor, o pecado de amar tanto esta vida a ponto de não pensar na eternidade. Perdoa-nos porque nos apegamos tanto às coisas dessa vida que dificilmente, Senhor, refletimos sobre a única coisa que é real, que é nossa morte e a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a juntar tesouros nos céus, para usufruirmos, ó Deus, no milênio, na eternidade. Não sabemos o momento exato onde vamos usufruir de todos os tesouros acumulados. Mas Te louvamos, Senhor, porque nós estaremos contigo. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Tem alguma pergunta, irmãos? Ficou alguma dúvida? Algo que a gente possa esclarecer? Pode levantar o braço, a gente está aqui. Se a gente não souber responder, a gente pesquisa e responde depois. Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tudo direitinho?
Todo mundo entendeu absolutamente tudo. Então, está ótimo.